Olá, meu nome é Lucídio, eu sou cientista político e vou falar da obra O Príncipe, de Maquiavel. Primeiramente, alguns dados históricos. Nicolau Maquiavel nasce em 1469 em Florença, na Itália. A Itália estava dividida em diversas repúblicas e principados. Os principais eram Roma, Florença, Veneza, Milão, Nápoles. A guerra era comum. As potências estrangeiras invadiam a Itália recorrentemente. Em 1498, no governo republicano, Maquiavel é eleito para a segunda chancelaria de Florença. Em 1512, a família Médici, com a ajuda da França, invade Florença e a república cai. Maquiavel perde seu cargo. Em 1513, Maquiavel é preso e torturado sob suspeita de conspiração. Posteriormente, ele é inocentado e solto. Em 1515, Maquiavel finaliza O Príncipe e o oferece a Lourenço de Médici, buscando seu perdão. Entre 1521 e 1525, Maquiavel recupera os direitos políticos e o seu cargo. Em 1527, uma insurreição popular derruba o governo dos Médici e Maquiavel perde o cargo novamente. Em 1527, amargurado e pobre, Maquiavel morre aos 58 anos. Maquiavel viveu durante o Renascimento na Itália. A concepção do poder divino era substituída gradativamente pela ideia do poder terreno, do poder dos homens. O homem passa a controlar o seu próprio destino. A obra O Príncipe é o início do pensamento político moderno. Para alguns, é o início da ciência política. É a política como é e não como deveria ser. Esta é a ideia de verdade efetiva, ou verdade verità effettuale. O homo politicus é egoísta e ele visa o poder. Maquiavel será conhecido como o patrono da Realpolitik. Por quê? Porque ele nos deixou a ideia de razão de Estado, apesar de nunca ter usado este termo. Razão de Estado é tudo que se faz pela estabilidade e autopreservação do Estado. Uma pergunta central na obra O Príncipe é como conquistar e manter a estabilidade do Estado. Maquiavel responde pela força, pelas armas, pela violência. Para Maquiavel, os homens devem ser mimados ou destruídos. Não se deve dar chance para a vingança. Não se deve dar chance para a revanche. Para Maquiavel, deve-se enfraquecer os poderosos e se precaver contra os estrangeiros. Maquiavel lembra que os profetas armados venceram e os profetas desarmados fracassaram. Os homens devem ser convencidos. Se isso não for possível, eles devem ser obrigados a crer pela força. Para Maquiavel, todas as ameaças devem ser aniquiladas. As crueldades devem ser feitas de uma vez só, e as bondades devem ser feitas aos poucos para poder saboreá-las. Para Maquiavel, deve-se buscar a amizade e a simpatia popular. Não se deve oprimir o povo, mas sim protegê-lo. Para Maquiavel, a vida pública possui uma ética especial, diferente da ética privada. Os valores supremos do Estado são a estabilidade e a independência externa. Tudo se resume a ter força para conquistar
e preservar o Estado. A ordem não é natural. A ordem deve ser imposta pelas armas e pela força. O príncipe não é um ditador. O príncipe é o fundador do Estado. O objetivo da política é o bem do Estado. O objetivo da moral privada é a salvação da alma. Para Maquiavel, o líder deve ter eficiência e prudência, não retidão moral. Maquiavel possuía uma visão negativa da natureza humana. Para ele, os homens são ingratos, volúveis, dissimulados e covardes. Os homens devem ser manipulados para o bem comum. A política tem uma moralidade própria. Para Maquiavel, os fins justificam os meios. Esta é a ideia de razão de Estado. O mal é justificado se o fim é bom. A mentira, a intriga, a dissimulação são justificáveis se o fim é a estabilidade do Estado. Uma explicação alternativa é que os políticos visam somente a própria glória. A violência é sempre justificada para Maquiavel e, portanto, é melhor ser temido do que ser amado. Dificilmente se obtém as duas coisas, portanto, é melhor ser temido. O príncipe deve ser mau, se necessário, mas deve aparentar ser bom. Por isso, a política é o reino do cinismo, é o reino da hipocrisia. Para Maquiavel, o príncipe deve evitar ser odiado. O príncipe deve agir como uma raposa. Deve ser astuto, inteligente para fugir das armadilhas. E deve ser forte, como o leão, para se defender. Para Maquiavel, a política é uma interação entre fortuna e virtude. Fortuna é a imprevisibilidade, é a sorte, são as contingências. Virtude é a capacidade de agir estrategicamente do líder, é o senso de oportunidade, é a capacidade de adaptação. Maquiavel termina O Príncipe exortando Lourenço de Médici a unificar a Itália, o grande sonho de Maquiavel. Qual que é o legado de Maquiavel? Para mim, é a ideia de razão de Estado. Vou dar um exemplo. Em 1992, a União Europeia aprovou o Tratado de Maastricht. Esse tratado fixava um limite de 3% do PIB para o déficit público. Os países só poderiam fazer um déficit público de 3% do PIB. Mas em 2011, Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha ultrapassaram em muito este limite. Qual foi a consequência? Uma grande crise, uma crise de volatilidade, uma crise de credibilidade. O capital externo começou a deixar esses países. O Banco Central Europeu e o FMI condicionaram uma ajuda a um ajuste fiscal rigoroso. Esses países tiveram que cortar gastos públicos, gastos da Previdência e de salário dos servidores públicos. No curto prazo, essa política pareceu draconiana, mas no longo prazo pareceu acertada. Hoje, esses países superaram a crise. O investimento estrangeiro voltou para esses países. O déficit público é muito menor hoje. E a dívida pública também é muito menor hoje. Ou seja, maldades foram feitas no curto prazo, visando a estabilidade da União Europeia e do euro
no longo prazo. Esta é a ideia de razão de Estado que nos deixou Maquiavel.